Voltamos com o pesquisador Mauro Odo. A análise feita pelo autor no livro Um Pirilampo no Porão utilizou dados de um período de crescimento econômico no Brasil, diferente do atual cenário que estamos vivendo. A pesquisadora do IBGE, Andréia Guimarães, explica essa questão na entrevista a seguir. Vamos ver. O livro do Mauro ele é um livro corajoso, né? É um livro que traz uma importante contribuição para o debate. Eu acho que ele coloca questões essenciais em termos de projeto, em termos de modelo de desenvolvimento, né? Que, logicamente, ele não dá todas as respostas, nem poderia, ninguém pode dar todas as respostas, mas ele aponta alguns caminhos possíveis, né? É lógico que isso esbarra, eu nem coloquei, numa trajetória de crescimento da economia, que a gente viu que o Mauro pegou um período anterior, um período em que a informalidade caiu, né, e que você teve alguns avanços nessa formalização, mas foi um período de crescimento econômico. E você tem, nos últimos anos, o que a gente tem observado é a queda nesse processo, né, uma certa regressão nesse processo. Você tem... Foi o primeiro ano, nós tivemos entre 2013 e 2015 uma redução de em torno de 200 mil empresas ativas, na estimativa do IBGE, uma redução de mais de 1.500.000 pessoas ocupadas. Você teve um crescimento muito grande, mesmo a MEI, que foi criado a partir de 2009, que houve um avanço na formalização. Se você pensar que você está dando a muitos trabalhadores que eram autônomos a possibilidade de ter uma cobertura e uma formalização dessa atividade que ele desenvolvia, mas as nossas estimativas, nossas informações, é uma taxa de inadimplência superior a 50%. Então, não obstante modelos, caminhos, as alternativas que o livro aponta, é um cenário muito difícil, porque esse cenário fica facilitado se você estiver num processo de crescimento econômico, né? Num processo de crise fica muito difícil, já é difícil para as grandes, para as pequenas é muito mais difícil. E aí quando essas empresas estão inativas, não quer dizer que elas morram, elas podem simplesmente ter ido para a informalidade. E você aumentar o peso ainda maior da informalidade. É que elas não conseguem se manter formais. Tem um aspecto interessante no livro em que você fala da semi-formalidade, né? E aí trata dessa questão de que a formalidade é para quem e para quê. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse ponto. A gente veio numa toada falando da inovação, mostrando essa discrepância. A gente falou aí do cenário que foi alvo do estudo, que foi um retrato de uma época de crescimento, e agora a gente está numa época de crise econômica. E também sobre esse aspecto da formalidade, da informalidade, como é que a gente continua vendo essas micro e pequenas empresas aparecerem nos estudos, nas pesquisas? Bom, tem só a coisa importante, né? Quando a gente fala em inovação, e aí, para a gente poder olhar um pouco esse mundo, né, da pequena empresa, principalmente da empresa informal, a gente, quando fala em inovação, costumo dizer assim, né, o que vem na cabeça da gente, de certa forma, as políticas públicas incorporam muito isso, assim, eu vou plantar rabanete no lado oculto da Lua por controle remoto, né? Aquela coisa assim, inovação é o estado da arte. Quando pelo conceito de inovação, né, pelos manuais de inovação de Oswald, Frascati, de Bogotá, você colocar um palitador de batata, né, no trailerzinho da esquina, na birosca, já é uma inovação. É uma inovação porque é uma melhoria de processo para ele, né? Ele está inovando o processo dele, está melhorando o processo dele. E é esse tipo de inovação, né, que a gente fundamentalmente precisa, aquilo que eu te falei, a pequena empresa ela pode ser a solução. Com pequenas coisas você pode ter ganhos de produtividade muito grandes, né? Significa pequenas coisas, significa coisas simples e a custo barato para políticas públicas. Quando a gente fala em informalidade, né, uma das teses que a gente está sustentando no livro, né, é que tradicionalmente você tem uma dicotomia entre o que é, né, o formal e o informal. O que a gente está sustentando é que isso no Brasil, né, não estou dizendo que esse fenômeno seja exclusivamente brasileiro, mas ele no Brasil é bastante visível, é que do formal ao informal, do absolutamente formal ao absolutamente informal, você tem uma zona cinzenta que talvez percorra a maior parte da economia do país. Tem muitos tons de cinza aí, né? Tem para mais de 500 tons de cinza nesse meio do caminho.
isso, na verdade, e aí a gente tem um estudo que a gente olha um pouco, né, quais são as raízes culturais disso, como é que isso surge, né, aquela coisa do país mulato, né, que o da Mata discute isso, né, é o jeitinho brasileiro, como é que é o transito entre, né, entre o legal e o ilegal, entre o, né, e o que a gente sustenta é que esses dois universos, eles não se contrapõem, não é um universo oposto ao outro, ao contrário, eles se complementam, e eles se complementam do formal para o informal e do informal para o formal. Do informal para o formal, você tem né, o biscateiro que te dá uma nota fiscal, ele arranja alguém que arranja uma nota fiscal para você, se ele precisar. Né, isso ganha volume na medida em que você agora tem o cartão de crédito, aquela maquininha de cartão de crédito, que a vendedora de Avon tem maquininha de cartão de crédito. A transação por maquininha de cartão de crédito é uma transação formal. Ela formaliza uma relação. Uma relação informal. E aí entra junto o MEI, né? E aí você tem o MEI que usa um cartão de crédito, você tem um mundo, que é o mundo né, do comércio de esquina, né? Que se reveste de um grau de formalidade. Né? Coisas do Rio de Janeiro, por exemplo, se você... Assim, você olha aqueles... O orelhão do Rio de Janeiro tem aqueles anúncios, né? Você olha lá, tem anúncio de prostituta que aceita cartão de crédito, né? Que é um... Né? Você tem o mais escondido da sociedade formalizado. Talvez a discussão aí, e aí esse limite é muito fluido, né? Que a Andrea fala, ele sai, ele vira informal porque não consegue pagar, mas volta na mesma velocidade quando consegue acesso à renda. Do lado, ao contrário, quando você fala, né, do formal para o informal, né, assim, o Caixa 2, vamos abrir o jogo, né? O Caixa 2 é uma realidade da economia brasileira. Assim, opera-se muito em Caixa 2, você paga salário, né? Você tem um salário na carteira e um salário por fora, você tem um mundo de economia informal que opera nos bastidores da economia formal. E eu dou dois exemplos assim, um deles é como é que você constrói uma cadeia de consumo e produção, que é a cadeia, né, no livro a gente está dizendo a cadeia de consumo e produção do automóvel. Né? Você tem um bem de consumo, que você pensa, isso aí é uma indústria transnacional e tal. Né? Você tem uma indústria transnacional que produz automóveis, você tem um centro de pesquisa, como sempre, da Petrobras, desenvolvendo combustível. Mas quando você olha a cadeia, né, por exemplo, no mercado de autopeça, você tem a peça original da fábrica, você tem a peça do mercado paralelo, você tem a peça falsificada e você tem a peça roubada. Isso tudo acontece no mercado. Quando eu olho a manutenção no meu carro, eu tenho oficina autorizada, oficina formal, né, que não é autorizada, eu tenho oficina de calçada, absolutamente informal. Isso. E tudo isso está exposto, na verdade, para um consumidor que você aponta que não é formado e que escolhe... Que escolhe para onde ele joga. O menino que limpa... E né, você vai no combustível, você tem, sempre pesquisando, o trabalho escravo produzindo cana-de-açúcar. Né? A gente tem vários registros de trabalho escravo. Né, você vai para o crime. Né? Você olha, né, coisa mais famosa do Rio de Janeiro é o espetáculo Carnaval. O espetáculo Carnaval, ele vai do Estado ao crime organizado. Né? Você tem uma regulação do Carnaval, da Escola de Samba do Rio de Janeiro. Você tem uma regulação do Estado, da Prefeitura. Você tem multinacionais que financiam. Você tem a indústria de turismo. Você tem agências de turismo, hotéis, né? Até trabalho voluntário, cooperativas, grandes estrelas que cobram cachês milionários para participar, você tem gente que trabalha com carteira assinada, gente que trabalha sem carteira assinada, até a contravenção, né, que regula a outra ponta do negócio. Isso tudo é um negócio carnaval. E para a gente concluir só esse bloco e partir para o seguinte, dentro desse caos, né, na verdade, dessa quantidade de nuances que existe, como o pesquisador Mauro Odo olhou para isso e trouxe algumas luzes? Na verdade, você conseguir dados sobre isso é muito complicado. Né? Assim, a economia informal, ela, por definição, né, você não tem registros administrativos dela. Então, a gente tem que tentar pescar o que a gente consegue. Você tem algumas estimativas sobre informalidade e um pouquinho olhar a realidade, né? Entender que o Brasil não é Dinamarca, né? Que a gente tem uma realidade própria, que a gente precisa entender essa realidade. Tem que ser muito mais qualitativo esse estudo do que quantitativo. E a gente precisa entender que este é o Brasil. O Brasil é o país que é. Essa coisa, né? Quando eu falo que é assim, não é nem bom nem ruim. A gente é assim. E a gente só vai conseguir, né, resolver o nosso país na hora que a gente assumir o país que a gente é e começar a tentar construir uma institucionalidade que dê conta disso.
E a gente vai para o próximo bloco. Não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.